Presidente Antônio Anastasia, inicialmente aceite o meu pedido de perdão por ter ficado ausente da reunião dos líderes. Em função de um acordo com a senadora Rose, eu fui presidir a sessão da CPI de Brumadinho, ao lado do brilhante relator Carlos Viana, e lá duas oitivas muito importantes hoje em nossa 8ª reunião, conforme observou bem o senador baiano Otto Alencar. E reunião de líderes, eu quero confessar aqui a todos os senadores presentes, ela para mim, como um juvenil dessa casa, ela é um aprendizado. Eu ali tenho aulas nas reuniões de líderes e eu fico muito satisfeito de participar. Quando eu não posso, eu fico realmente triste. Por falar em aula, eu estou aqui de costas para mim, por falar em aula, senador Eduardo Braga. Tem o testemunho dele aqui, né? Que é uma aula lá na reunião de líderes. Eu aprendo com ele toda hora. Falo isso nas minhas redes sociais. E eu estou olhando para ele aqui. Olhando aqui para mais senadores. Nelsinho Trade. Também não. O senador Anastasia jamais cometeria essa injustiça com ele. Nem o senador Serra. O senador Cid não. Tasso também não. Eu vou falar aqui. Lazier Martins, exemplo do jornalismo esportivo, econômico, político, e agora senador, também não. Girão não. Eu vou falar, até porque o senador Eduardo Braga concordou comigo, o senador Paulo Rocha, que é suspeito. O senador Randolfo Rodrigues, que na minha opinião pinta cabelo. Portanto, ele assistiu à Copa de 58, esse meu líder aqui. A Copa de 58. E por que essa brincadeira? E agora falando sério. Presidente, com todo o respeito e carinho que eu tenho ao Davi Alcolumbre. Carinho, sincero, gosto dele. Agora, presidente, primeiro o senhor vai a Nova York. Tudo bem, questão de investidores, vai falar lá em Nova York. Presidente Davi. Agora, levar o ministro Dias Toffoli junto? Como é que a gente vai acreditar aqui em CPI da toga, hein? Que está engavetada, evidentemente, que se promete que vai votar abertamente aqui no plenário. O que o Dias Toffoli tem que ir com o presidente lá? Agora, pasmem, senhoras e senhores. Por que eu brinquei, Eduardo Braga, senador, com o Randolph ser mais velho de nós aqui? Porque ele pinta cabelo. Ele viu a Copa de 58. Quem se lembra de Vicente Fiola, treinador da seleção brasileira de Garrincha naquela Copa? Antes do jogo, uma projeção, Brasil e Rússia. O Vicente Fiola, senador Plínio, foi falando, o senhor é muito jovem, não se lembra, foi falando a orientação para cada jogador, Eduardo. Faça isso. Exemplo, Cid Gomes, um lateral. Seria um lateral péssimo, né? Só a altura, né? Da competência indiscutível. Então, lateral, faça isso. Fulano, faça isso. Fulano, faça isso. Aí chegou no Garrincha e perguntou para o Garrincha, presidente Anastasia: Garrincha, vá na linha de fundo, prepare, dá um drible, cruze, pode ter certeza que vai ter um companheiro para receber. Faça isso, Garrincha. O Garrincha: professor, mas o senhor combinou isso com os russos? Está tudo combinado com eles? Então é o seguinte, presidente Davi Alcolumbre, o senhor declarou em Nova York que esse parlamento aqui vai aprovar a reforma da Previdência. Eu queria perguntar, o presidente Davi conversou com quem aqui? Qual russo aqui? Porque eu, como russo, ele não conversou comigo, ele não combinou comigo. Então como é que ele falou que nós vamos aprovar a reforma da Previdência do jeito que ela está, senador Eduardo Braga? Difícil, não entendi essa. Ele afirmou categoricamente lá. Ele não admitiu, não, ele afirmou que o parlamento vai aprovar a reforma da Previdência. Presidente, por gentileza, não fale em nosso nome. Ou então pergunte, senador Tasso, pergunte ao Cid, pergunte ao Plínio, pergunte aos demais senadores, ao Paulo Rocha, todos aqui, ao Lazier Martins. Pergunte, né, presidente? O senhor já leva o Toffoli com o senhor, né? Já leva uma mala sem alça com o senhor. E ainda fala algo como isso? Por favor, deixo claro. Combinou com os russos? Comigo o senhor não combinou, presidente Davi. Agradeço ao senador Cajuru e convido o próximo inscrito, senador Veneziano Vital do Rei. Senador Veneziano está. Senador Veneziano. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Veneziano. Próximo, senador Zequinha Maria. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências e meus únicos patrões, aqui seu empregado público, Jorge Cajuru.
Senhor Presidente, guerreiro gaúcho, Luiz Carlos Reisen. A pátria amada já deve ter percebido que tenho um apreço especial pela literatura brasileira e também internacional. Gosto do cancioneiro, assim como gosto de poesia. Gosto literalmente de arrancar da literatura, do cancioneiro, da poesia, o que mais tem de essencial. Esse essencial pode nos ajudar a interpretar a realidade de vários ângulos. Hoje peço permissão para compartilhar com os senhores e as senhoras e o Brasil alguns comentários sobre a realidade brasileira que agora estamos vivendo a partir de Stephanie Hessel. Falecido em 2013, aos 95 anos, Hessel, nascido em Berlim, mas de nacionalidade francesa, foi um dos autores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de participante da resistência do nazismo e ao nazismo na França. Sua obra mais conhecida mundialmente é o livreto Indignai-vos, lançado em 2010. Justificando o título que deu ao seu livro, Hessel disse, aspas, a minha longa vida deu-me uma série de motivos para me indignar, fecha aspas. Bem, naturalmente, não vou aqui fazer uma análise filosófica da obra de Hessel, embora valesse a pena. Entretanto, quero trazer a força de sua frase para pensarmos juntos sobre a realidade que nos cerca mais de perto. Pensemos no Brasil a partir de Hessel. Será que nós, brasileiros, temos motivos para nos indignarmos? Pergunto. Evidentemente que em tempos ainda de lembrança do mensalão, nem tão distante assim do petrolão, que invadem, no plural, as nossas consciências a cada vez que ligamos a TV ou rádio, ou passeamos pelas redes sociais e jornais, que tomamos consciência dos níveis de corrupção que impregnam a realidade de nosso país, que vivenciamos a nossa crise econômica sem precedentes, com 14 a 20 milhões de desempregados, a economia praticamente estagnada, com a classe média se esfacelando, com a perda da qualidade de vida da nossa população, que vemos a crise se aproximando de cada lar, que vemos a saúde inacessível para a maior parte da população, que sabemos que nossos filhos não estão recebendo uma educação de qualidade e que a insegurança nos ronda a cada esquina. E mais, enquanto, pátria amada, tudo isso está acontecendo, vemos algumas das nossas autoridades como que brincando pelas redes sociais, atacando umas às outras. Dos Estados Unidos, um chamado guru, meu, evidentemente, não é e jamais será. Eu nem o leio, porque meu masoquismo não chega a tanto. Mas ele ataca as autoridades aqui estabelecidas, dá as cartas no setor mais crucial da gestão pública, que é a educação. Educação. Obviamente que com essa relação macabra de lembranças, a resposta à pergunta que fiz
é rigorosamente sim, que temos todos nós razões de sobra para nos indignarmos. A primeira abordagem, presidente Hausen, que quero fazer, me enche não somente de indignação, mas também de vergonha. Gaúcho Luiz Carlos Hansen. As mesmas mídias e redes sociais que anunciam um corte linear no orçamento da educação brasileira de forma indiscriminada trazem a seguinte manchete. Prestem atenção, brasileiros e brasileiras. A Alemanha anuncia 160 bilhões de euros para universidades e pesquisas. O valor significa um aumento médio anual de 2 bilhões de euros nos investimentos em ensino superior e nos centros de pesquisas durante o período de 2021 a 2030. A ministra da Educação da Alemanha, Anja Karliczek, disse: estamos garantindo a prosperidade de nosso país. De envergonhado, passei a indignado de novo, quando a ministra disse, a alemã, que estava encerrando meses de debates entre o governo federal e os estados para definir o plano de investimentos no ensino superior da próxima década. Lá, passaram meses discutindo e planejando para tomar uma decisão. Aqui, um ministro que não é da área da educação e tampouco tem educação, acaba de assentar-se na cadeira de ministro da mais importante pasta do governo e decide, sem ouvir os secretários estaduais de educação, os reitores, os secretários municipais de educação, o Conselho Nacional de Educação, a comunidade científica nacional, que será feito, simplesmente palavra dele, que será feito um corte nos recursos, ao que parece, sem nenhum critério aparente. Digo sem critérios, porque não houve tempo do senhor ministro colher dados, analisá-los, discutir com quem deveria discutir em tão poucos dias. Aqui desta tribuna, vislumbro as universidades brasileiras e a educação brasileira como um todo. Mas me atenho, permite, presidente, aos números da Universidade Federal de Goiás, o meu estado, que é uma das 20 maiores do país. Em nota, a Universidade Federal de Goiás informa que os 30% de corte no seu orçamento significam 32 milhões de reais e impactam o funcionamento da instituição, comprometendo a continuidade de ações de ensino, pesquisa e extensão. A Universidade Federal de Goiás, que teve os seus recursos cortados, formou em 1981 a médica, pesquisadora e cientista Celina Turk, que em 2017 foi considerada pela revista Times uma das 100 cientistas mais influentes do mundo, pelo estudo que relacionou o Zika vírus com a microcefalia e os índices de mortalidade infantil. Concluindo, a Universidade Federal de Goiás, repito, que tem seu orçamento ceifado em 32 milhões de reais, oferece 75 cursos de mestrado, 44 de doutorado. O Hospital das Clínicas da Universidade realiza anualmente mais de 650 mil exames, atendendo a população de Goiânia
e as cidades do interior do estado de Goiás e até de outros estados do Brasil, o hospital procede ainda a 120 mil consultas e 19 mil internações pelo SUS. A UFG realiza anualmente mais de 2.000 ações de extensão, beneficiando mais de 500 mil pessoas. O alunado da universidade é de 30 mil alunos em 156 cursos de graduação. Últimas palavras. Destaco também alguns números da educação nacional. O Brasil tem 95.772 docentes, sendo que 72% possuem doutorado, 20,8% possuem mestrado e 4,25% têm ao menos uma especialização. Agora saiba, senhora e senhor e pátria amada, de cada R$1 investido na educação no Brasil, 18 centavos ficam nas universidades. Isto é, 18% para o ensino superior e 82% para a educação básica. 70,2% dos graduados nas universidades federais vêm de famílias com renda per capita de $1,5 salário mínimo. Com tudo o que disse, não estou aqui concluindo que o Estado não deva planejar melhor o uso dos recursos públicos. Pelo contrário, a gestão pública tem o dever de empregar bem e planejadamente os recursos públicos, principalmente na educação. Mas numa sociedade que se quer democrática como a nossa, o poder público tem o dever de, numa situação como essa, em que se anuncia um corte orçamentário, vir a público e detalhar, centavo por centavo, por que está agindo desta maneira. A transparência deve ser o apanágio da administração pública. O nosso escritor alemão, Hessel, disse também que acreditava na política, mostrando-se convencido de que é preciso acreditar para não nos deixarmos desencorajar. Eu fecho. Jorge Cajuru, seu funcionário público. Acredito na força do conjunto da sociedade. Cabe-nos a todos, na nossa indignação, zelar para que a nossa sociedade, nos seus fundamentos básicos, seja reconstruída e se mantenha uma sociedade da qual cada brasileiro se orgulhe. É para isso que fomos eleitos. Agradecidíssimo e, pátria amada Brasil, fazer bem, faz bem. Ou faz bem, fazer bem. Se não puder amar o próximo, que pelo menos não o prejudique. E, presidente, tenho lá a CPI de Brumadinho e apenas 2 senadores estão presentes e tenho que voltar, são 2 oitivas importantíssimas e retornarei aqui ao plenário. Mas rapidamente, capitão Stevenson está aqui, pela minha visão, me parece. Quem mais? Quem mais está aqui? Humberto está ali, doutor, médico. Eu quero lembrar de Garrincha. Vocês dois são jovens, são 2 crianças. Copa do Mundo, Vicente Feola, lembra do treinador? Lembra, gaúcho? Uma preleção antes de começar o jogo, o Vicente Feola começou a falar com cada craque. Época de Garrincha, Copa do Mundo. Aí ele foi falando, lateral direito, faça isso, zagueiro isso, volante isso. Quando ele chegou no Garrincha, era um jogo Brasil contra a Rússia. Ele chegou no Garrincha e disse: Garrincha, você vai à linha de fundo, faça isso, cruze, dribla, tente, faça o lançamento, tenha certeza, alguém vai esperar a bola. Aí o Garrincha respondeu, presidente: professor, para o Feola, Vicente Feola, professor, por favor, o senhor combinou isso com os russos? O Garrincha brincou. Porque o senhor está dando uma projeção aqui, mas o senhor combinou isso com os russos? Eles vão aceitar a gente fazer isso aqui tudo e ganhar o jogo? Então isso significa para perguntar respeitosamente ao presidente deste Senado que está em Nova York.
Davi Alcolumbre. Ele declarou lá hoje, sabe o quê? Vossas excelências aqui da galeria que chegam agora. Ele declarou que este parlamento vai aprovar esta reforma da Previdência. A pergunta que eu deixo no ar: comigo ele não combinou. Combinou contigo, Stevenson? Combinou contigo, Humberto? Combinou contigo, senador Gaúcho Ralça? Combinou com os senhores? Ele combinou com quem? Então é igual aquela do Garrincha, quando perguntou para o Fiola: combinou com os russos? Nós aqui somos russos. Triste, agradecidíssimo. Obrigado, senador Cajuru. Senador Stevenson, uma breve comunicação. Isso. Senhor presidente,